Olá, eu sou a pastora Luana Campelo, tenho 37 anos, nasci aqui em Belém do Pará e sou filha da dona Isarlila Leão de Moraes. Acho que toda menina, quando ela se percebe e cria expectativas sobre a família dela, uma das primeiras coisas que vem à mente e ao coração dela é o desejo de ser mãe. E comigo também não foi diferente. Acho que foi nessa faixa etária mesmo, de 12 anos, 10, 12 anos. Foi quando eu comecei a despertar esse desejo de ser mãe. Então, com 27 anos, eu casei com o Marcelo. Esse sonho aflorou ainda mais, né? Esse desejo de ser mãe, de ter a nossa família completa com filhos. Foi bem forte assim pra gente. A notícia da chegada do Benjamin, nós já tínhamos 30 anos, eu já tinha 30 anos. Então, foi uma gravidez muito esperada por nós. Foi meio planejada, assim, porque a gente decidiu junto que era o momento de chegar a esse primeiro filho. O Benjamin chegou num momento muito delicado para nós. Nós havíamos tido 2 perdas na família. Primeiro foi a minha irmã, né, a minha irmã mais velha. 4 meses depois foi a minha sogra, que faleceu. Então, o Benjamin chegou para ser um bálsamo para a gente. E não é à toa que o nome dele significa o filho da mão direita, o filho da felicidade. E foi isso que o Benjamin trouxe pra gente. O anúncio da chegada do Benjamin veio para transformar as nossas vidas, gerou em nós uma expectativa de coisas novas sobre a gente, sobre esse tempo que a gente estava vivendo. Eu não podia gerar filhos. Eu, com 12 anos, fui diagnosticada com endometriose. Nessa consulta, a médica falou para minha mãe que, como eu era muito nova para já ter isso, dificilmente na fase adulta eu conseguiria engravidar. Então, quando nós descobrimos que o Benjamin estava chegando para a gente não fez outra coisa senão agradecer ao Deus do impossível. Eu vi uma promessa muito linda ali se cumprindo, de que o Senhor fazia da mulher estéril mãe de filhos. Então, para mim, isso foi inesquecível, a maneira da notícia da chegada do Benjamin. Acho que depois da notícia, né, de você descobrir, depois da notícia que eu descobri que estava grávida, a outra maior experiência que eu tive foi esse primeiro contato com o Benjamin, com o José e com a Estela. Eu li muito sobre gravidez, eu me preparei para esse momento, mas se eu for contar a realidade, tudo que eu li não consegue explicar a sensação que é você olhar e ver aquele fruto, algo que você sonhou, que parecia impossível de acontecer. O milagre está ali, diante dos seus olhos. Eu lembro perfeitamente do cheiro, né, quando o Benjamin nasceu, que a médica levou assim ao meu ladinho, junto com o Marcelo. Eu lembro que o cheiro do Benjamin é um cheiro que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. A sensação de você ter gerado um fruto e ele vir segundo a vontade de Deus para a sua vida, vir para cumprir um propósito na nossa família, é algo extraordinário. E sempre vai gerar muita emoção em mim, porque me leva a 7 anos atrás a essa experiência de ter visto o Benjamin, a maneira que foi, o quanto ele foi esperado, o cuidado que nós tivemos com tudo isso. E ver o milagre acontecendo, nascendo, é algo incrível. É emocionante demais, assim, pra gente e para as pessoas que nos cercam. Eu tive uma segunda gravidez. Também foi aguardado por nós, né? Nós descobrimos ele num dia que foi muito feliz pra gente, porque a gente esperava, né, já por esse segundo filho, por essa segunda gravidez. Só que esse sonho ele foi interrompido num Dia das Mães. Após um almoço em família aqui em casa, me senti um mal-estar, decidi sair da mesa e ir ao banheiro. E lá eu tive um sangramento, né? Descobri que estava sangrando. Nós fomos imediatamente para o hospital, já estava confirmada a gravidez. Nesse Dia das Mães, eu pude experimentar a dor de perder um filho. Quando nós chegamos ao hospital, a médica falou: olha, mãe, infelizmente a gente já não consegue mais ouvir o coraçãozinho do seu bebê. Ainda que eu não tenha visto esse bebê, ainda que ele não tenha nascido da maneira perfeita, tenha sido uma gestação de 9 meses, mas dói. Ainda dói muito falar. Eu acredito que é uma dor que ela não passa. Nesse mesmo dia eu vi um sonho indo embora. Eu busquei forças
de onde eu nem acreditava que poderia ter. E o Senhor falou várias vezes ao meu coração que eu precisava reagir sobre aquilo, que o Senhor já havia cumprido a promessa de me fazer gerar filhos, e que eu precisava acreditar que era Ele quem estava cuidando de tudo, que nada saía do controle dele. Por mais difícil que fosse, eu precisei tomar essa atitude, né, de mais uma vez me recuperar de um luto e acreditar que o Senhor poderia fazer mais uma vez um milagre acontecer na minha vida. E é impressionante falar porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Após todo esse processo que eu precisei enfrentar psicologicamente, porque eu tive depressão após esse tempo, tive ansiedade, eu fiquei um pouco desacreditada sobre se eu poderia gerar de novo filhos. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. E quando Ele quer, não há tempo que impeça o agir dele, né? 6 meses depois, eu estava grávida novamente. E para nossa surpresa, a notícia de que chegaria o José e a Estela, gêmeos, para uma família sem histórico algum. Então chegou pra gente assim, de uma forma que durante uma semana eu não conseguia falar nada, não conseguia conversar sobre o assunto. O Marcelo não sabia se ria, se chorava, no que pensava, mas sobretudo a gente conseguiu ver a manifestação, o amor, o cuidado de Deus, mais uma vez com a minha família. E aí, como o processo também faz parte do propósito, né, nos prepara para ele, a gravidez dos gêmeos foi o maior desafio da minha vida. E uma gravidez é sempre diferente da outra. Em se tratando de gêmeos, para mim foi um universo completamente diferente. Eu sofri um pouquinho durante a gestação, né? Precisei ficar internada 1 mês antes de ter eles. A Estelinha quis nascer com 33 semanas e não estava preparada para isso. E aí lá eu enfrentei o maior deserto da minha vida, né? Em meio a tudo aquela atmosfera de hospital, eu fiquei sozinha ali durante 30 dias, porque o Benjamin estava em casa, junto com o Marcelo e a minha mãe, e eu precisei ficar lá. Então, o José e a Estela chegaram no dia 17 de maio, chegaram às 9 horas da noite. A Estelinha nasceu primeiro, sempre apressadinha. José veio logo depois, estava dormindo dentro da minha barriga e a médica precisou acordar ele para poder nascer. E foi a outra maior experiência da minha vida, assim. Gerar 1 é incrível, gerar 2, meu Deus, é inexplicável. Então, o José e a Estela chegaram para romper muita coisa na nossa vida, né? Eles chegaram para me desafiar como mulher e, sobretudo, me desafiar como mãe. Eu precisei passar esses 30 dias internada, tomando medicação a cada 2 horas para poder conter eles, segurar o trabalho de parto. E aí, como eu falei, esse foi um deserto bem especial que o Senhor preparou. Mas Ele me fez enxergar que dentro das impossibilidades é que Ele gosta de operar, que Ele gosta de agir e mostrar sempre o carinho e o cuidado dEle. Então, em meio a tudo isso, eu consegui ver a mão do Senhor, né, me sustentando ali. Eu lembro que eu passei o período internada exatamente no período do Dia das Mães. Então, e ficou muito gravado para mim esse dia, lá onde eu estava internada. Por quê? Porque eu estava cheia de medos, cheia de traumas, né, ainda. E aí, quando os gêmeos chegaram, nesse mês de maio, o Senhor me fez voltar aos 6 meses antes de estar grávida novamente, porque eu perdi esse bebê num Dia das Mães. E num Dia das Mães, eu estava perto de dar à luz a 2 bebês. Então, assim, o Senhor, Ele cuida também dos detalhes. E eu vi isso perfeitamente. E eu lembro que eu acho importante contar isso porque marcou muito a minha vida. Eu já estava internada lá na Santa Casa havia 20 dias e eu estava depressiva ali, né? Eu tinha o contato que eu tinha era com a mamãe ou com o Marcelo durante 15 minutos, só que eles podiam subir para falar comigo, para me ver, para receber no boletim médico. E aí, no dia
uma semana antes eu precisei conversar com a psicóloga de lá, junto com a assistente social, e eu falei para elas, eu não consigo mais ficar aqui. Eu tenho um filho de 3 anos que está em casa, eu não consigo ver ele, eu só via o Benjamin da vidraça lá do quarto andar. E ele lá embaixo no colo da mamãe, ou então no colo do Marcelo. Isso estava me matando, né? Eu estava vivendo uma sensação que eu não conseguia explicar. Porque eu estava ali me guardando, né? Para dar à luz a mais filhos. E em contrapartida eu me sentia como se estivesse abandonando um filho ali, que era o Benjamin. Então fui conversar com elas. Falei para a médica, falei, doutora, eu não consigo mais ficar, eu não estou bem, eu estou ansiosa, eu estou com medo, então eu preciso ver o meu filho. Se você me deixar descer para olhar ele da porta, eu preciso só ver ele de perto, assim, porque eu não aguento mais olhar ele só daqui de cima. E aí ela viu, acho que a minha angústia, né? Ela falou, olha, eu vou ver o que eu consigo fazer por ti, porque não pode subir criança. Tu tá numa ala aqui que é de gravidez de risco. Então, tem bactéria, tem muita coisa aqui que não é permitida a entrada de criança aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito de te ajudar. E aí, como eu era a única grávida que estava sem acompanhante ali, então elas foram as minhas acompanhantes. O Senhor preparou anjos para estar comigo naquele lugar. E eu passava a madrugada andando nos corredores, ali com uma barriga enorme. E todo mundo naquele bloco já me conhecia. E aí, quando foi no sábado, véspera do Dia das Mães, ela conversou comigo. Ela falou, olha, Luana, mãezinha, a gente está tentando aqui. Faz o seguinte, avisa, pede para virem aqui, teu filho, teu esposo, a gente vai ver o que consegue fazer. Mas eu não posso te garantir nada. Eu falei, tudo bem, eu já te agradeço, né, a tentativa. E aí, quando foi no domingo de manhã, Dia das Mães, eu estava sentada ali no corredor, como eu fazia toda manhã, era perto do almoço, mais ou menos, acho que umas 10 horas da manhã era o horário da visita. E aí eu estava sentada de cabeça baixa, eu acho que até tenho isso registrado, filmado, e eu estava de cabeça baixa, de repente quando eu abri os olhos, entra o Benjamin com flores e um balão. E aí junto com o Benjamin a minha mãe e o Marcelo. Aí não teve como eu conter, né? O Senhor mais uma vez operou ali o impossível. E aí o Benjamin chegou cantando, tocando, fazendo gracinhas e dizendo que estava bem, que estava preocupado com os nenéns que estavam na minha barriga. E ficaram ali uns 15 minutinhos, mas pareceu uma eternidade para mim. Eu pude abraçar, cheirar, e movimentou todo o bloco ali da enfermaria, todo mundo veio para conhecer, porque eu falava muito dele, né? E depois eles foram embora e chegou a hora do almoço. E eu registrei o almoço, o que era. Chegou para mim uma marmita, que era um pedaço de frango, arroz, um pouquinho de feijão e uma salada. Mas eu tenho certeza que em vários lugares as famílias estavam comemorando, né? Filhos com as suas mães, mães com os seus filhos. E eu já tinha tido a minha experiência de estar com o meu filho ali, os meus filhos no ventre, mas aquele pedacinho de frango, aquele para mim foi o banquete mais inesquecível que o Senhor preparou para mim. E aí ele me fez voltar, e nesse mesmo momento eu refleti de que há um tempo atrás, nesse mesmo dia, Dia das Mães, eu estava enfrentando o luto. E no ano seguinte, no mesmo Dia das Mães, o Senhor havia me preparado um banquete de felicidade, um banquete de consolo. E aí, acho que umas 2 semanas seguintes, o José e a Estela chegaram. E aí, mais uma vez, eu pude experimentar a experiência de cheirar os bebês, né? De cheirar, sentir o cheirinho deles. E foi incrível o que o Senhor fez. Quando eu digo que o Senhor preparou anjos, Ele preparou de verdade pessoas ali para estarem comigo, para
me ajudarem nesse desafio, né, da maternidade, desse primeiro momento dos gêmeos. Então foi uma experiência única. Gerar um filho é incrível, gerar 2, meu Deus, é bom demais. Dá uma trabalheira, mas é bom. Como é ter a missão de ser mãe? Eu posso falar que é a minha maior missão, né? É a missão, eu consegui enxergar o propósito, né, na maternidade. A missão de ser mãe, acho que para a mulher que decide gerar filhos, né, é a missão de maior responsabilidade que ela pode ter, porque a partir dela, uma geração inteira está no mundo, né, e a partir dela, uma geração inteira está aqui para impactar o mundo. Então, a responsabilidade da maternidade é uma responsabilidade que é transformadora, porque à medida que você educa o filho, à medida que você entende o propósito para o qual você gerou esse filho, isso também transforma a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entendi que o Senhor me daria o Benjamim, me daria o José, me daria a Estela, isso foi transformador para mim. E a partir daí, eu pude entender o meu propósito como mãe aqui na Terra. Que não foi só de gerar, mas de educar, né? De entender que eu me tornei herdeira do Senhor. Porque ser herdeira é ter os filhos por herança, é ser agraciada. Então, é dessa forma que eu consigo entender a responsabilidade da maternidade. É ser uma mulher agraciada do Senhor, é ser herdeira. E normalmente você, num grau de parentesco, o herdeiro principal é o filho. Então eu consegui ver aí a minha identidade como filha do Senhor, né? E consequentemente os meus filhos são herança desse pai. Então é incrível quando você enxerga isso, é uma mudança de mente, né, que acontece no coração também, e a partir daí você alcança outras visões de comportamento, de responsabilidades. O que eu pediria para Deus em oração, para todas as mães? Sabedoria, eu pediria graça do Senhor, favor do Senhor, eu pediria sensibilidade, eu pediria paciência, eu pediria domínio próprio, eu pediria os frutos do Espírito, mas que sobretudo eu pediria a sensibilidade, né, do olhar de mãe. Mãe é a que gera, mas também tem muita mãe que cria, que não gerou, mas que cria e cria tão bem um filho, né, que foi um filho gerado no coração, que é tão importante quanto aquele que foi gerado no ventre. Então eu pediria o amor e a sensibilidade de mãe, né? Mãe é aquela que cuida, mãe é aquela que se preocupa. Os filhos podem estar adultos, mas sempre são os bebês, sempre será o menininho, a menininha, a bebezinha da mãe, o bebezinho da mãe. Então, eu pediria isso, o olhar misericordioso que a mãe tem, né? O olhar, aquele olhar de que conhece, se preocupa com o filho, sabe, entende a necessidade do filho melhor do que ninguém. Então, eu tive essa experiência com a minha mãe, porque a minha irmã mais velha, ela era especial, né, cadeirante, e eu aprendi muito com ela, porque a minha irmã não teve oportunidade de falar. Ela foi uma criança normal, perfeita até 2 anos, e com 2 anos ela foi descoberta uma síndrome nela, e ela foi perdendo os movimentos. Então, eu conseguia ver de uma maneira que eu nunca vi uma mãe fazer, assim, até ter a experiência de ser mãe. A minha mãe se comunicar com a minha irmã sem ouvir a voz dela. Ela sabia o que a minha irmã precisava. Ela sabia que a minha irmã estava sentindo dor. Ela sabia que a minha irmã estava com fome, estava com sede, aonde estava doendo, aonde estava desconfortável. Então, só uma mãe consegue enxergar isso.
Só a mãe tem essa sensibilidade de olhar nos olhos do filho e saber aonde dói, o que está machucando, né? Então, se eu puder desejar e pedir a Deus por todas as mamães, eu pediria essa sensibilidade de olhar para o seu filho e entender o que ele quer e o que ele espera de você. Então, se eu puder já desejar Feliz Dia das Mães a todas as mamães, eu desejo que você, mamãe, seja uma mãe abençoada. Que, como eu falei antes, você entenda que você é mãe, mas sobretudo você é herdeira, né? E sobre as suas mãos a herança mais preciosa que o Senhor poderia te entregar, que são os seus filhos, que é o teu filho, que é a tua filha. Então cuide deles, invista neles, dê amor, dê carinho e, sobretudo, entenda que você está semeando no maior terreno que você pode semear, que é na vida do seu filho. E aí, certamente, tudo que você semear, você também vai colher. Se é amor, você vai ser amado. Se é carinho, você vai receber carinho. Então, um excelente Dia das Mães para todas as mamães da Dedoca, para todas as amigas, mães que eu tenho. Que vocês sejam abençoadas, que vocês tenham um dia incrível. Abrace seu filho, cheire ele, dê carinho, dê amor. Esteja perto do filho no dia de hoje. Se preocupe com seu filho sempre. E Deus certamente vai continuar cuidando de você, vai continuar cuidando do seu coração, vai continuar cuidando dessa relação entre você e o seu filho. Feliz Dia das Mães, mamães!